No eco surdo da noite, o guerreiro Apache sustenta seus trigêmeos no colo, os olhos da tribo ardendo ao longe como brasas prontas a consumir tudo ao redor. Um uivo distante corta o silêncio pesado, e seu coração dispara. A ira da tribo está à espreita, implacável e feroz. As mãos firmes apertam com ternura os corpos pequenos, cientes de que proteger essa esperança viva pode custar a última gota de sangue derramada. O rancho erguido sobre a terra seca e rochosa parece prestes a engolir-se em sombras e poeira. O vento traz o aroma forte da terra queimada e o farfalhar das folhas mortas, como sussurros do passado que ainda rondam essas planícies. Ao longe, as montanhas formam muralhas de pedras silenciosas, testemunhas mudas de um conflito por muito tempo silencioso, mas prestes a explodir. O guerreiro, herdeiro da sabedoria e da luta de seus ancestrais, traz no olhar a força forjada pelo tempo e a dor dos que vieram antes. Seus trigêmeos, frágeis e vigorosos, representam a promessa de um novo caminho, uma esperança que pulsa apesar do perigo que o cerca. Do outro lado dessa paisagem árida, a viúva camponesa caminha entre suas terras. Cada marca no rosto traduz perdas profundas, cada gesto revela a dureza moldada pelos anos na fronteira. Seu peito é um refúgio de coragem e decisão, pronta para defender seu legado até o último suspiro. Mas a paz rara e delicada que poderia unir esses destinos é ameaçada pela aproximação da ira da tribo. Velhos rancores e feridas reabertas inflamam os ânimos, e a disputa já não é apenas por terra, mas por honra, por memórias ancestrais e por um futuro incerto entrelaçado na sombra da guerra. A viúva, com abraço firme e olhar determinado, ergue-se como muralha contra o avanço do guerreiro e sua prole. O choque inevitável começa a se formar no horizonte. O silêncio entre eles é pesado, carregado de desconfiança e medo. Pela primeira vez, os olhos do guerreiro cruzam os da viúva, e um diálogo mudo nasce entre gestos contidos e olhares cheios de histórias não ditas. A tensão os prende num fio tênue, um nó no tempo que anuncia que não há mais espaço para hesitações. Os trigêmeos se agitam nos braços do pai, pressentindo a tempestade que se aproxima, enquanto a viúva molda a determinação que a impede de recuar. Então, entre a escuridão do crepúsculo, surgem no topo da colina as tochas da ira, formando um círculo largo ao redor do rancho. O fogo lança sombras ameaçadoras que dançam sobre as paredes de madeira, um ultimato silencioso e brutal. O guerreiro sente o peso da decisão que deve tomar. Não mais haverá volta. A fronteira vibra em tensão, cortada pelo sopro do vento e pelo eco das tradições antigas. Muitos companheiros de jornada, que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas, nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O círculo de tochas no topo da colina ardia como feridas abertas, lançando uma luz trêmula sobre o rosto cansado do guerreiro Apache. Seu olhar, antes firme, agora oscilava entre a determinação e o medo silencioso que lhe apertava o peito. Os trigêmeos dormiam inquietos nos seus braços, pequenos corpos que pareciam fracos diante da vastidão daquela noite carregada. Mas cada um deles pulsava com a força do espírito da tribo,
uma chama que ele jurara proteger a qualquer custo. A viúva camponesa observava do outro lado do parapeito improvisado. Sua respiração era pesada, carregada não apenas pelo ar seco da planície, mas pelo peso da decisão que a consumia. A proximidade do fogo que o cercava era uma prisão invisível, e entanto, nenhum passo recuaria dela. Seu olhar, cravado no guerreiro, buscava mais do que um inimigo. Buscava uma razão para que aquela dança de silêncio não culminasse em sangue derramado. O uivo distante voltou a rasgar o véu do silêncio, e dessa vez pareceu ecoar dentro dos próprios ossos do guerreiro. Ele apertou mais firme os pequenos corpos, lembrando o sussurro dos ancestrais em seus ouvidos. Que proteger a descendência é a maior honra, mesmo perante a morte. O vento trazia o cheiro amargo das brasas e da terra queimada, a fragrância da destruição que ameaçava engolir todos os sonhos cultivados em décadas de sofrimento. Do lado da viúva, uma mão deslizou até a correia do rifle, enquanto seus dedos tremiam levemente. A lembrança das cicatrizes, do sangue derramado em batalhas passadas, não permitia que esquecesse o custo que a guerra fixaria sobre eles. Mas algo vacilava na fúria que nela ardia. Uma inquietude que talvez nem fosse inimiga de um futuro diferente. O guerreiro ergueu os olhos pela primeira vez desde que as tochas haviam surgido. Na escuridão, o brilho refletido dos olhos da viúva entregava histórias não contadas, dores compartilhadas, e por um breve instante, a tênue ponte da compreensão parecia se formar. Ele falou, sua voz baixa, carregada de uma tristeza que atravessava o tempo. Eles não virão somente para nós, vêm para apagar o que restou dos nossos. O tom rompeu algo no silêncio, e a viúva apertou a coronha do rifle, não para atacar, mas para se prender a algo que não fosse o vazio da incerteza. Então, mal sabem o que. O mundo perdeu, respondeu ela, a voz firme, mas com a fragilidade de quem carrega dentro do peito muitos funerais. Talvez haja uma forma de não deixar que esse círculo se feche com sangue. O guerreiro sentiu uma surpresa amarga cravar seu coração. A ideia, tão distante quanto o horizonte, crescia nos gestos daquela mulher, não como fraqueza, mas como resistência. Naquele instante, a tensão se fez quase palpável, uma corda esticada que poderia romper a qualquer momento. O som de cascos no chão duro quebrou o silêncio, soturno e rápido. Um mensageiro da ira surgiu na borda do rancho, a face coberta pela poeira e pela sombra do capuz. O silêncio instável pesou por segundos, até que o homem falou com voz rouca. Eles ordenam sua entrega. O guerreiro e seus filhos, vivos ou mortos. O guerreiro apertou os bebês contra o peito, o temor misturando-se à fúria. A viúva fechou os olhos, as mãos unidas num gesto breve de súplica. A guerra não mais era um fantasma, era a realidade que pisava pesado sobre todos. Porém, a decisão que definiria o que viria não estava traçada em nenhum mapa, mas sim nas veias pulsantes daquelas almas. Não vou entregá-lo, disse ela, mais para si mesma que para o mensageiro. E se precisar, protegerei vocês com tudo o que tenho. O mensageiro recuou, o olhar pesado de quem sabe que sua missão pode ser o estopim de um conflito sangrento. Quando ele desapareceu nas sombras, a viúva e o guerreiro se encararam novamente. O medo não havia desaparecido, mas no lugar dele, agora, crescia algo inesperado, uma aliança selada não por palavras, mas por uma promessa mútua de resistência. Ao longe, as tochas da ira tremeluziam, como se o fogo que representavam ousasse vacilar diante daquela união improvável. E então, no silêncio entre o sopro do vento
um novo som sibilou, o farfalhar de uma sombra que se movia silenciosa entre as pedras ao redor do rancho. O guerreiro franziu o senho, tenso. Seus olhos varreram a escuridão, os instintos aguçados pela longa tradição da caça e da guerra. Algo estava além do esperado, algo que nem a viúva ainda tinha conseguido perceber. Não é só a ira, murmurou o guerreiro, a voz cortando o ar como faca afiada. Tem algo mais, algo que observaram nas sombras, mas que poucos ousam nomear. A viúva deu um passo à frente, respirou fundo e sentiu a poeira da terra seca invadir os pulmões. Saber que a batalha se aproximava era uma coisa. Sentir que havia algo, além da ira e da violência, ameaçando romper a frágil corda que os mantinha unidos, era algo novo e assustador. Precisamos nos preparar, disse ela determinada, enquanto colocava os trigêmeos com delicadeza nos braços do guerreiro, porque não será apenas a ira que virá buscar o fogo que carregamos conosco. As sombras do rancho, onde até o vento parecia conter a respiração, um vulto emergiu de repente com uma faca brilhando, e um olhar que não pertencia a nenhum dos lados da disputa conhecida. Um olhar antigo, frio e cheio de segredos que ameaçavam devorar aquela esperança recém-nascida. O guerreiro ergueu-se numa prece silenciosa aos espíritos dos antigos, enquanto a viúva empunhava o rifle. O instante congelou e no ar pesado restou apenas a certeza de que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Enquanto o guerreiro Apache e a viúva camponesa ainda trocavam olhares carregados de promessas não ditas. O ar se tornou espesso, como se o próprio tempo hesitasse naquela noite em brasas. O guerreiro apertou os trigêmeos contra o peito, os pequenos corpos inquietos refletindo a fragilidade da esperança que lhes cabia proteger. O seu semblante era uma máscara de pedra, moldada pela determinação ancestral e pela dor recente. Mas seus olhos carregavam a ansiedade cruel da paternidade em meio à tempestade. Ao seu lado, a viúva permaneceu firme, ainda empunhando o rifle com mãos agora menos trêmulas, obra da coragem que aquela aliança inesperada despertava. Os vestígios do passado gravados em seu rosto contrapunham a novidade daquele momento, a possibilidade tênue de que talvez, só talvez, pudesse existir uma ponte entre seus mundos, mesmo quando as tochas da ira circundavam, implacáveis. Um silêncio cortante envolveu o rancho, até que um armeiro do grupo da viúva apareceu nas sombras, lançando um olhar preocupado. Sem falar, apontou para o topo da colina, onde o círculo de fogo se mantinha firme, e depois para a trilha coberta por arbustos que serpenteava para o leste, se perdendo no escuro. O guerreiro entendeu o aviso. Não era só a ira, mas algo mais perigoso se aproximava. As palavras não eram necessárias. O peso da responsabilidade caiu ainda mais pesado sobre seus ombros cansados. Ele trocou um olhar com a viúva, agora partners numa luta que ultrapassava seus medos individuais. A única certeza era que aquela noite não terminaria com silêncio. Do outro lado da clareira, passos estratégicos foram ouvidos. Soldados. Mas também algo diferente. O farfalhar sutil e o arrastar de objetos pesados ecoavam uma ameaça não vista até então, como um presságio sombrio. O guerreiro fechou os olhos por um breve instante, invocando em pensamento os ensinamentos dos antigos. Olhe para as sombras onde o medo não ousa pisar. De repente, do lado oposto ao fogo da ira, um vulto emergiu,
seus movimentos precisos e calculados. Não era homem, mas o espectro de uma lembrança esquecida, trajando couro escuro e brandindo uma faca cujo fio refletia o brilho do luar. Sua presença abafava a coragem, injetando nas veias de quem o observava uma inquietação gelada. A viúva, percebendo o perigo, voltou a olhar para o guerreiro, que já sentira o frio dessa ameaça ancestral. Eles não são os únicos caçadores esta noite. Sua voz era um sussurro carregado de presciência. Algo sombrio vem na escuridão, que nem mesmo a ira da tribo ousa comandar. O vulto se deteve por um instante, os olhos ocultos na sombra, a faca apontada para os trigêmeos nos braços do guerreiro, e um sorriso cruel curvou os lábios esqueléticos. Era o símbolo de uma ameaça que não se anunciava com uivos ou gritos, mas com a morte silenciosa e fria. Por trás dos muros de madeira do rancho, a viúva recuou lentamente, avaliando suas opções. Em seu rosto, a dureza dos anos moldava uma decisão quase impossível: entregar os pequenos ou enfrentar essa nova sombra com armas e coragem. O tempo parecia encolher-se, comprimido pela urgência crescente. A respiração do guerreiro ficou irregular e seu corpo tensou como um arco prestes a disparar. Sem hesitar, ele ergueu a mão esquerda, mostrando a palma ao espectro misterioso, enquanto com a direita protegia os filhos, guardiãs frágeis do que restava da tribo e da esperança. A palavra ancestral não dita, a promessa silenciosa, ecoava no ar. Eu não serei apenas o guerreiro que guarda o corpo. Serei a voz que resiste. Esta noite, a morte não levará nosso sangue em vão. Um canto distante rompeu a tensão, vindo da direção das montanhas. Era uma melodia antiga, um lamento que misturava força e sofrimento, carregando no peito segredos que só os espíritos da terra conheciam. A viúva fechou os olhos, permitindo que essa música invadisse sua alma, buscando forças onde só parecia haver escuridão. O espectro, percebendo que não se tratava de uma batalha apenas física, recuou na penumbra, desaparecendo de onde havia surgido, mas deixando para trás o odor metálico da ameaça. O guerreiro sentiu a vida pulsar mais forte nos pequenos corpos, o calor do vínculo invencível entre eles. A viúva inclinou o corpo para frente, aproximando-se com voz baixa, mas firme. Não permitirei que nossos futuros sejam enterrados nas cinzas do passado. Vamos fugir. Amanhã, quando o sol levantar, levaremos esta terra conosco, disse, olhos fixos na escuridão que ainda sussurrava perigos. E a tribo? A pergunta saiu pesada da garganta do guerreiro, revelando a luta entre o dever e o medo. A tribo é mais que nós dois. E esta terra, um sorriso triste se formou nos lábios dela, é feita para que possamos renascer, não para queimar até a última raiz. O vento mudou de direção, trazendo consigo o cheiro do fogo que a ira mantinha firme em suas tochas. O rancho, agora um lugar entre mundos, estava prestes a ser o solo sagrado onde se decidiria o futuro daqueles que ali se aninhavam, protegidos em mutismo e esperança. As horas que se seguiram foram de pesada vigília. A aliança selada na urgência ganhava força na partilha da dor e do medo. As conversas trocadas em sussurros entre o guerreiro e a viúva teciam planos frágeis, oferecendo um tênue brilho no horizonte da destruição certa. Mas quando a primeira luz vermelha do amanhecer quis romper a escuridão, um som inesperado veio arrastar as sombras para longe, o eco metálico de correntes rompendo
e o grito breve e afiado de alguém que não desejava ser encontrado. No topo da colina, o círculo de tochas queimava silencioso. Mas abaixo delas, uma figura grotesca apareceu, cambaleando, com o rosto marcado pela dor e o olhar refletindo a insanidade do que vira na noite, que ninguém deveria atravessar. O guerreiro e a viúva se lançaram um olhar carregado de compreensão. A guerra da tribo, a ameaça oculta e agora esta nova sombra. A fronteira queimava em perigo e segredos que poderiam apagar qualquer esperança. E então, antes que pudessem reagir, um sussurro frio deslizou pelo ar. A ira não é mais a verdadeira inimiga. Algo muito pior saiu da noite para caçar quem ousa. Desafiar o silêncio das estrelas. A sombra deslizou entre as pedras, quase invisível sob a tênue luz do círculo de tochas que circundava o rancho. O guerreiro Apache elevou o olhar, os olhos ardendo com uma mistura de tensão e vigilância, enquanto sentia o peso dos pequenos corpos contra o peito. Os trigênios, frágeis mas vigorosos em sua inocência, eram o último fio que ligava sua tribo a um futuro incerto. O uivo distante se repetia, trazendo consigo o lamento ancestral da terra seca e a ameaça não dita dos ancestrais irados. A ira da tribo avançava na escuridão, mas algo nas sombras parecia mais letal, mais calculado do que o simples furor da vingança. Respiração pesada lhe dava uma força silenciosa. Ela encarou o espectro que surgia, seus olhos carregando memórias de perda e resistência, o rosto marcado por anos de sofrimento e coragem assumida. Foi nesse instante que o vulto emergiu completamente da penumbra, revelando-se uma figura esguia vestida de couro negro, movendo-se com uma precisão predatória, quase sobrenatural. A faca em sua mão reluziu como um raio cortante sob a luz do luar. Seus olhos eram abismos frios, vazios de compaixão. O guerreiro sentiu um frio percorrer a espinha. Seus instintos antigos sussurravam alertas que não podiam ser ignorados. Ele apertou os bebês contra o peito. Sua voz baixa e firme proferiu palavras que pareciam carregar o peso dos espíritos dos mortos. Vocês não levarão o que ainda pulsa vivo. A viúva deu um passo à frente, assumindo sua parte naquela luta antiga, e o som seco do clique do rifle foi um aviso estridente na noite silenciosa. O espectro parou, avaliando-os com um sorriso cruel, consciente de que enfrentava não apenas dois corpos, mas um legado resistente. A tensão cresceu num crescendo ensurdecedor no silêncio entre eles. O guerreiro sabia que não poderia permitir que a ameaça se aproximasse além daquele círculo de fogo. Seus pensamentos correram. Lembrar das histórias contadas nos sussurros da tribo, das batalhas travadas não só por território, mas pela honra e pela memória. De repente, um estalo abafado vindo da floresta próxima cortou o ar. A viúva ergueu o rifle, seus olhos estreitos buscando nas sombras qualquer movimento traiçoeiro. Os trigêmeos se agitaram, como se pressentissem a luta iminente que teria de seguir. Apesar do cansaço que lhe pesava nos ossos, o guerreiro sentiu sua determinação se multiplicar. As palavras sussurradas dos ancestrais ecoaram em sua mente. Proteger os filhos, proteger a esperança, mesmo que isso custasse a última gota de sangue. O espectro não hesitou. Num movimento rápido, lançou-se para a frente, a faca cortando o ar num lampejo mortal. O guerreiro bloqueou o ataque com a força do braço que não estava ocupado com os filhos. O impacto reverberou pela clareira, o casse da batalheira envolvida numa dança mortal. O som do tiro ecoou pela planície seca,
carregado de uma urgência que parecia convocar até as pedras e ventos ao redor a testemunharem aquela batalha. A bala arrancou faíscas ao acertar o couro do atacante, que se contorceu, desviando para a sombra. O silêncio momentâneo foi quebrado por um grito entre as árvores, distante, mas carregado de um desespero brutal. Era a ira da tribo, ou algo mais ameaçador que seguia na escuridão, aproximando-se, ampliando o círculo de fogo e violência em torno do rancho. O guerreiro baixou o olhar para os trigêmeos. Nos pequenos peitos batia a vida mais tenaz e preciosa que existia. Eles seriam sua fortaleza e seu motivo. Ele voltou seus olhos para a viúva, seu rosto marcado pela luta e pela esperança, refletindo a mesma chama feroz que corria em suas veias. "Não estamos sozinhos", murmurou ele. "E esta noite, cada respiração será uma batalha." Instantes depois, o som de passos sincronizados rompeu o solo árido. Vozes abafadas, sussurros carregados de intenções hostis. A ira da tribo emergia da penumbra, rostos endurecidos pela história, olhos ardendo com antigas feridas e desejos de justiça. A viúva levantou o rifle novamente, unindo-se ao guerreiro naquele pacto não verbal de sobrevivência. A chama das tochas lançava sombras longas que dançavam sobre os rostos cansados, mas determinados. A noite se tornou um presságio de guerra. Ainda assim, nenhum deles podia ignorar a sombra crescente que se movia pela periferia do campo de batalha, uma força que nem a ira dos homens poderia dominar. E quando o olhar do guerreiro encontrou o da viúva, um entendimento silencioso se formou. Não seria apenas a espada da tribo que decidiria aquele amanhecer. A luta por seus filhos, por sua terra, por tudo o que restava, estava apenas começando. Mas havia algo mais, algo escuro e ancestral que havia saído da escuridão para reivindicar seu lugar naquele mundo rachado. Foi nesse instante, quando o fogo das tochas parecia vacilar em sintonia com a respiração da terra, que um grito agudo e desesperado rasgou a noite, vindo da direção da montanha. Era o prenúncio de que a verdadeira tempestade, até então oculta nas sombras do conflito, estava prestes a se soltar sobre eles com toda a sua fúria. E ali, entre o fogo, a pedra e o silêncio quebrado, o guerreiro Apache percebeu que a fronteira não endureceria apenas com o aço, mas com segredos que nem mesmo o tempo ou vidas frágeis, mas cheias de promessa. O ar ao redor parecia carregar o peso de séculos. As montanhas ecoavam o lamento dos ancestrais e o cheiro acre da terra queimada trazia um presságio sombrio. A viúva camponesa permaneceu imóvel, o rifle firme em suas mãos, os olhos centrados naquela sombra que não se movia com a selvageria da ira, mas com a calma cruel de um predador que conhece todas as fraquezas. A tensão entre eles era palpável, um silêncio carregado antes da tempestade que se anunciava. O guerreiro sentiu o ar congelar em seu peito, quando o vulto emergiu dos arbustos, revelando o rosto pálido e os olhos vazios, como dois poços escuros que sugavam qualquer resquício de esperança. A faca reluziu sob o luar, cortando o silêncio em um lampejo afiado. A ameaça ali, presente, não era apenas física. Era a personificação da escuridão que rastejava até rastejar sob a pele do mundo. Os trigêmeos piscaram inquietos, sentindo a mudança na aura ao redor de seus protetores. O guerreiro, movido pela fúria ancestral e o amor ferino, posicionou-se como um muro entre a sombra e a vida que ainda pulsava em seus braços. A viúva,
apesar do medo que lhe apertava o coração, encontrou força na aliança nascente. Nesta união que desafiava tudo o que seus passados lhes haviam ensinado. O espectro avançou com uma velocidade perigosa, a faca traçando arcos mortais no ar. O guerreiro reagiu com precisão, bloqueando o ataque e empurrando o invasor para trás, protegendo os pequenos como se fossem a própria essência da terra seca sob seus pés. Cada movimento do adversário era uma dança macabra, mas naqueles gestos também havia presságios de que não estavam lidando com algo do mundo visível. A viúva disparou. O estalo seco do rifle cortou a noite, uma voz firme desafiando a sombra que se aproximava. A bala rasgou o ar, acertando o couro do atacante. Ele recuou, a dor evidente, mas não derrotado. Seus olhos brilharam com um ódio congelado, e um sorriso que não prometia nada além de sofrimento curvou seus lábios finos. Do meio das sombras, um grito cortante atravessou a planície, carregado de desespero e fúria. A ira da tribo emergia na penumbra, seus rostos cruzados por cicatrizes, e quem carregava o peso de antigas batalhas. Os olhos ardendo não apenas buscavam sangue, mas o resgate de algo perdido, honra, justiça ou apenas sobrevivência. O guerreiro e a viúva trocaram um olhar rápido, carregado de reconhecimento silencioso. Era mais do que um combate físico. Era uma guerra de espíritos traídos, de medos ancestrais e esperança morta que insistia em renascer das cinzas. O fogo das tochas lançava sombras longas e grotescas, que dançavam sobre a poeira e as paredes de madeira, transformando o rancho em um tabuleiro onde cada peça sabia que a próxima jogada poderia ser a última. Os passos do inimigo oculto, o espectro de couro negro, voltaram a ressoar no solo árido. Ele era como um fantasma do passado, uma lembrança dolorosa que sequer as orações mais antigas ousavam chamar pelo nome. O guerreiro sentia seu coração bater em descompasso com o ritmo da morte silenciosa que se instalava. Enquanto isso, na penumbra, pequenos ruídos indicavam que não estavam sozinhos. Movimentos furtivos, expirações contidas, indicações de que aliados inesperados ou novos perigos se aproximavam da linha tênue entre a vida e a extinção. A viúva, fixando os olhos na colina, onde a ira cercava o rancho, murmurou quase inaudível: "Não há mais fronteira. Só na noite, gravada na pele da memória." O guerreiro assentiu, consciente de que a batalha que os aguardava não se limitaria ao confronto aberto. Era um embate pela alma, pelo futuro e pelo direito dos seus pequenos a respirar um dia sem medo. E então, quando tudo parecia prestes a explodir em chamas e sangue, um som inesperado cortou o ar, o estalo seco de correntes rompendo. Um sussurro humano misturado ao vento frio que vinha das montanhas. Uma sombra cambaleante emergiu do círculo de tochas, um corpo marcado por algo além da luta. Comum, os olhos alucinados repletos de terror e loucura. O guerreiro e a viúva se posicionaram instintivamente lado a lado, a respiração pesada, os sentidos em alerta máximo. A criatura, arrastando-se entre as pedras, levava algo escondido sob o manto esfarrapado, um segredo que carregava o peso da morte e da insanidade. Foi neste instante, quando a presença negra e ameaçadora parecia prestes a engolir todos os que ali lutavam pela esperança.
que um sussurro cortou o silêncio, frio e cortante. A ira não é mais o inimigo. Algo mais sombrio se levantou das profundezas, e sua fome é por mais do que sangue. O guerreiro apertou os filhos contra o peito, a promessa silenciosa de proteção ardendo mais forte que as brasas ao redor. A viúva ergueu o rifle com firmeza, a determinação esculpida em cada linha de seu rosto. A noite fechava as garras sobre eles, e o futuro rasgava-se em 1000 pedaços diante do crepúsculo. Era o prelúdio de uma tempestade que não traria apenas guerra, mas um segredo enterrado nas sombras da fronteira. Um legado tão antigo quanto a própria terra que insistia em resistir. O vulto entre as pedras desapareceu tão rápido quanto surgiu, uma sombra que parecia se dissolver no silêncio espesso da noite. O guerreiro Apache segurava firme os trigêmeos, sentindo a pele quente dos bebês contra o seu peito, ainda embalados pela respiração irregular da escuridão que os cercava. O fogo das tochas no topo da colina os mantinha vigias, suas chamas lançando sombras dançantes nas paredes desgastadas do rancho. A viúva camponesa não tirava os olhos da escuridão. Ao redor, as mãos firmes no rifle que lhe dava a ilusão de controle na tempestade que se avizinhava. O olhar dela escondia verdades profundas, dores que o silêncio carregava, e uma determinação que rivalizava com a bravura das montanhas ao longe. O uivo distante rasgou o silêncio outra vez, um lamento agudo que fez o coração do guerreiro acelerar. Ele sentiu o peso ancestral do aviso. Não estavam sozinhos. Algo movia as sombras. Um segredo sombrio que nem mesmo a ira da tribo podia anunciar com claridade. Eles estão vindo, murmurou o guerreiro. Voz baixa, quase um sussurro para não quebrar o feitiço da noite. Mas não são só eles. Há algo mais. Entre as pedras que ninguém viu chegar. A viúva deu um passo hesitante para a frente, os olhos ainda fixos na escuridão, onde um brilho fugaz rompeu a penumbra. Olhos vazios, frios, sem vida. O ar parecia se contrair, como se a própria terra prendesse a respiração diante da presença espectral que se aproximava. Os trigêmeos se agitavam nervosos, seus pequenos corpos transmitindo o peso das forças invisíveis alinhadas contra eles. O guerreireiro apertou os bebês com mais força, prometendo a si mesmo que a última gota de sangue derramada seria a dele, não a deles. A silhueta esguia emergiu da sombra e avançou, seus movimentos fluidos e quase sobrenaturais. A faca brilhou sob o luar, um relâmpago afiado cortando a noite em um convite mortal. O guerreireiro se lançou na frente, seu braço forte bloqueando o ataque. O impacto reverberou no ar, ecoando como um trovão contido, a viúva recolhendo coragem dos recantos mais profundos. De sua alma, disparou. O som do rifle estourou, rasgando o véu tenso da noite. A bala arranhou o couro do invasor, que se contorceu num sorriso cruel, um convite gélido à luta que se desenhava na poeira do rancho. Um grito cortante veio das sombras nas montanhas. A ira da tribo se fazia ouvir, seus rostos endurecidos e olhos em chamas avançando como uma muralha de ira ancestral. Aquela guerra, marcada não só por armas, mas por dores e memórias que resistiam a qualquer reconciliação. O guerreiro e a viúva trocaram um olhar carregado de uma linguagem silenciosa, que era tão antiga quanto a terra sob seus pés. Ali, naquele lampejo de entendimento, nasceu uma aliança forjada no fogo da necessidade, não só pela sobrevivência dos pequenos, mas pela promessa de um futuro.
e teimava em resistir a toda a destruição. Mas a ameaça no campo de batalha se multiplicava, silenciosa e invisível. O espectro recuou para as sombras, deixando atrás de si o odor metálico da morte iminente. Do lado oposto da clareira, ruídos sutis anunciavam a chegada de mais perigos. Passos calculados, respirações contidas, algo além da ira da tribo. Os olhos do guerreiro captavam cada movimento, cada sombra que se agitava. Numa trégua breve, a viúva aproximou-se do guerreiro, a voz firme cortando a respiração pesada. É uma ira que nos cerca, segredos enterrados no silêncio do velho oeste. Se não nos unirmos, não sobraremos para contar histórias. O guerreiro assentiu, sentindo a verdade bruta daquela afirmação penetrar sua alma cansada. A terra seca sob eles parecia esperar, imóvel, a primeira centelha de uma tempestade que poderia apagar não só vidas, mas a própria memória do que eles representavam. As tochas no topo da colina atravessavam o ar com labaredas que dançavam inquietas, como se receassem o que aconteceria quando a escuridão finalmente desabasse. Então, um estalo seco cortou o silêncio, arrastando-se sobre pedras, um som metálico de libertação. De dentro do círculo de fogo, cambaleou uma figura, rosto marcado pela dor e loucura, os olhos refletindo horrores que nem o tempo ousava tocar. O guerreiro ergueu os 3 bebês em seus braços com renovada resolução. A viúva empunhou o rifle, sua sombra longilínea fundindo-se com a da noite. Estavam prontos para encarar o que fosse, mas sabiam que aquela presença anunciava algo que ultrapassava qualquer conflito conhecido. E foi então que um sussurro gélido deslizou pelo ar, cortante e carregado de presságio. A ira da tribo não é mais a verdadeira inimiga. Algo das sombras antigas foi despertado e sua fome não conhece limites. O guerreiro sentiu um arrepio percorrer toda a espinha, um medo ancestral que não podia ser afastado apenas com armas ou coragem. A viúva apertou o rifle com mais força, o rosto endurecido pela promessa de proteger o futuro que pulsava ainda nos corpos frágeis de seus trigêmeos. O vento mudou de direção, levando para longe o cheiro das brasas. A noite fechava suas garras em torno deles, fria e implacável, e no coração daquela escuridão, a promessa do que viria ardiam mais forte que o fogo das tochas. A fronteira abalaria suas raízes e viraria sangue, pois a verdadeira tempestade estava apenas começando, e não seria nos olhos da ira da tribo que encontrariam a morte, mas sim na obscuridade faminta que caminhava silenciosa rumo ao rancho. O vulto em couro negro deslizou novamente entre as pedras, tão silencioso que a própria noite parecia conter a respiração. O guerreiro Apache apertou os trigêmeos contra o peito, cada pequeno corpo quente e frágil, e sentiu a vastidão daquela escuridão lhe comprimir o coração. Apertar sua determinação numa crise de tensão quase insuportável. As tochas no topo da colina lançavam um brilho oscilante, pintando o rancho de sombras e luzes fugidias. A ira da tribo mantia seu cerco incansável, seus uivos rompendo aqui e ali como trovões distantes, presságio cruel de que a batalha era inevitável. Mas havia algo naquela presença de couro e faca que não carregava o desespero da fúria tribal. Era uma ameaça de uma natureza diferente, mais fria, implacável e silenciosa. A viúva camponesa sentiu o peso do rifle nas mãos, a arma tremendo ligeiramente no espaço entre o incontrolável medo e a coragem que teimava em surgir. Seus olhos buscaram os do guerreiro,
refletindo não apenas o cansaço, mas a chama viva da vontade de sobreviver. Cada rosto marcado pelo passado convergia naquele instante, numa comunhão silenciosa, contra as forças que o cercavam. Quando a figura avançou, a faca cortando o ar numa lâmina de sombra e morte, o guerreiro tentou mover-se com a precisão que os anos de luta lhe ensinaram. Bloqueou a lâmina, sentindo a vibração do impacto ressoar no braço que segurava a prole. Um salto para trás, seguido do estalo firme do rifle da viúva. Rasgou a noite. O som do tiro ganhou vida própria, desafiando a escuridão a engoli-los. O atacante recuou, um sorriso viscoso e cruel curvando seus lábios pálidos. Mas o brilho vazio nos seus olhos era o que mais aterrorizava. Um convite para uma batalha que não conheceria misericórdia. De repente, um grito aflito ecoou das sombras, carregado de dor e fúria selvagem. Rostos endurecidos da ira irromperam entre as árvores, seus olhos brilhando, com memórias de sangue e justiça ancestral, prontos para lançar sua ira aos invasores do que consideravam sagrado. O guerreiro e a viúva trocaram um olhar que não precisava de palavras. Era uma aliança forjada no limite da esperança e do desespero. Uma união que crescia na necessidade brutal de proteger o que ainda vivia. Mas a sombra da figura, em couro negro, permanecia, uma presença invisível e constante ao redor. Passos silenciosos, respirações contidas, indicavam que não estavam sozinhos na escuridão que cercava o rancho. Algo mais se aproximava. Não só a ira da tribo, mas uma ameaça antiga, nascida do silêncio dos tempos. A viúva aproximou-se do guerreiro, voz baixa, carregada de uma sinceridade que iluminava a escuridão à sua volta. Não é só a ira que vem esta noite. Há segredos que não ousamos enfrentar, histórias enterradas sob esta terra seca. Ele assentiu, sentindo o peso daquela verdade descender sobre suas costas cansadas. O vento carregava o cheiro forte do fogo das tochas, misturado a um odor desconhecido e mais profundo. A terra parecia guardar o fôlego, como se esperasse o desdobrar de algo que mudaria tudo. Então, um som seco que cortou o ar, correntes arrastando-se sobre pedra. Um gemido agudo, repleto de dor e insanidade, veio da direção do círculo de tochas. Uma figura cambaleante emergiu das sombras, o rosto marcado pelo terror de horrores que nenhum homem deveria conhecer. O guerreiro apertou os pequenos mais firme contra si, a promessa silenciosa de proteção queimando em seu peito. A viúva ergueu o rifle com a firmeza de uma muralha, pronta para resistir a qualquer destino cruel. Os olhos da figura desvairada se encontraram com os deles, e numa voz embargada por trevas, sussurrou: "A ira da tribo não é mais o inimigo. Algo das antigas profundezas foi despertado, e sua fome não conhece limites." O frio atravessou a noite, envolvendo todos como um manto mortal. O guerreiro sentiu o peso ancestral do aviso. E a viúva firmou a postura, a determinação gravada em cada linha do rosto marcado pelo tempo. O vento mudou de direção, levando embora o cheiro das brasas que até então protegiam aquele solo, enquanto a escuridão fechava suas garras com cruel paciência. E no coração daquela noite inquieta, quando o silêncio se tornou quase palpável, um sussurro cortante atravessou o ar, vindo da escuridão mais densa ao redor do rancho. "Vocês carregam fogo, mas o que virá não é feito de luz." Uma sombra emergiu lentamente, desviando as tochas, deslizando como um predador ancestral. O guerreiro apertou os trigêmeos,
sentindo-os pulsarem contra seu peito, o fogo da vida que jurara preservar a qualquer custo. A viúva, espada e escudo naquele momento, ergueu seu rifle, a respiração controlada, o coração um tambor batia como se anunciasse o próprio fim. A frieza que caía na clareira era maior do que qualquer guerra já conhecida. Era a iminência do desconhecido, a chegada do passado escondido que se faz presente para quebrar os limites da resistência humana. E naquele silêncio carregado de presságios, quando o mundo parecia romper-se entre o velho e o novo, o guerreiro percebeu, com uma certeza que queimava pela alma, que o verdadeiro inimigo não carregava a face da ira da tribo, mas uma sombra faminta que havia saído para caçar todos que ousassem desafiar o silêncio das estrelas. O vento uivou novamente, e no eco daquela noite eterna, algo além da guerra descortinava seu olhar voraz, e ninguém mais poderia fugir do que estava para vir. O vulto entre as pedras permaneceu, imóvel por um instante, como se medisse a coragem daquele pequeno reduto de vida no meio da vastidão seca. O guerreiro Apache sentiu o peso dos olhos vazios sobre ele, o perigo sutil que não se fazia anunciar pelo estrondo da guerra, mas pela sombra invisível que rastejava entre as raízes da terra que jurara proteger. Nos braços, os trigêmeos inquietavam, seu sono perturbado pelas tensões que vibravam na noite. A resposta da viúva camponesa foi um passo firme, um gesto silencioso de união e resistência. Ela segurou o rifle com mãos que já haviam conhecido perdas profundas, nada tão frágeis quanto aquelas vidas que agora abraçavam a esperança de um novo amanhã. O fogo das tochas ao redor do rancho tremia com a brisa fina, lançando sombras que oscilavam como fantasmas, anunciando que aquela noite guardava segredos que poucos ousariam enfrentar. Foi então que o silêncio foi rasgado por um estalo, leve, porém nítido, como uma corrente sendo rompida. A clareira congelou em expectativa e medo. Uma figura cambaleante emergiu do círculo de fogo, face marcada por cicatrizes invisíveis demais e olhos dilatados pelo terror. Ainda assim, levantou-se, equilibrando-se precariamente sobre o solo áspero, trazendo nas costas um manto desfiado e um peso invisível aos demais, mas presente naquela breve silhueta de desespero. O guerreiro acomodou os bebês com delicadeza, sentindo cada respiração vibrar como centelhas sutis da resistência que ainda o sustentava. A viúva, por sua vez, ajustou o rifle, a determinação cravada no rosto como um selo indelével. Eles compreenderam, sem precisar falar, que aquela figura não trazia apenas desgraça pessoal, carregava a marca de um mal muito maior, algo que excedia o ódio da ira da tribo que já o cercava. O homem, ou o que restava dele, ergueu a voz, uma ponta afiada de desespero e aviso que cortou o ar como um vento frio. A ira não é o único perigo. Algo antigo foi despertado. Uma fome que não conhece barreiras, nem fronteiras. O guerreiro apertou os bebês com mais força, o peito subindo e descendo num ritmo urgente, a alma em chama. Ele viu na face da viúva uma sombra do mesmo medo, misturado com a chama da resistência que os unia. O tempo era curto, não haveria trégua para aquele mal que se aproximava lento e invisível. Passos próximos da ira que ecoavam nos arredores. Mais do que o crepitar das chamas, havia um vácuo que consumia a coragem com silêncio sufocante. Um desconforto estranho, a sensação de que a escuridão escondia não apenas inimigos conhecidos, mas horrores que ultrapassavam o alcance da compreensão.
A viúva baixou a arma por um breve instante, buscando os olhos do guerreiro, que responderam com a firmeza de quem jamais desistiria. Eles não eram apenas dois contra um mundo hostil. Eram o último baluarte contra a extinção daquela promessa frágil que tinham nos braços. De repente, o estalar das folhas secas denunciou movimentos nas sombras. Silhuetas começaram a se esgueirar ao redor do rancho. Não as figuras raivosas da ira, mas formas escorregadias, quase etéreas. A atmosfera mudou, da tensão palpável de um cerco à apreensão diante do inexplicável. O guerreiro sentiu o passado pesando sobre os ombros. As histórias sussurradas pelos anciãos sobre os predadores do silêncio, espíritos vingativos que despertavam quando o homem profanava as fronteiras entre os mundos. Ele conjurou uma prece, uma invocação antiga pela proteção da nova vida que carregava, e a promessa de que nenhum espírito ou criatura tomaria o que ainda pulsava. A viúva, com olhos atentos e o dedo firme no gatilho, percebeu que o inimigo que tinham pela frente não seria vencido apenas por balas ou punhos. Era uma batalha pela alma daquelas terras, velada pela escuridão e pelas mentiras esquecidas que o tempo havia enterrado. Então, do lado oposto ao círculo de fogo, um som estranho irrompeu. Não o uivo da ira tribal, nem o estalar de galhos pisados com pressa, mas um sussurro carregado de um ódio frio e velho como a própria pedra que formava as montanhas. O espectro em couro negro emergiu novamente, esgueirando-se pela periferia, seus olhos vazios, fixos na promessa viva que o guerreiro defendia com mais que coragem, com o desespero daqueles que sabem que o fim pode estar próximo. O guerreiro se posicionou entre a ameaça e os trigêmeos, um muro inquebrável forjado pela herança ancestral e um amor que transcendia a dor. A viúva juntou-se a ele, sua mão segurando firme o rifle. A aliança improvável, solidificada no desejo de sobreviver a qualquer custo. No instante em que se preparavam para o inevitável conflito, um grito cortante se elevou das sombras da colina, uma convocação letal enviada pela ira, mas que parecia carregar agora a sombra de algo muito pior que apenas a vingança. O choque entre as forças invisíveis tomou o ar, uma dança mortal que testaria não só a força física, mas a resistência dos corações, em meio a um mundo que começava a ruir. E foi no silêncio entre os tiros, uivos e sussurros da noite que o guerreiro sentiu, profundo dentro do peito, uma certeza amarga e devastadora. Porque não era a faca em couro negro, nem o fogo da ira, que decidiria aquele amanhecer. Era o segredo sombrio que caminhava entre eles, soturno e faminto, uma tempestade antiga que há muito esperava por sua chance de renascer. E quando a escuridão mais densa desceu sobre o rancho, uma voz rouca e gelada deslizou pela noite, ressoando como um presságio impossível de ignorar. Vocês acreditam lutar contra inimigos visíveis, mas é nas sombras invisíveis que a verdadeira destruição começa. O guerreiro apertou os trigêmeos com ainda mais força, um fogo silencioso queimando em seu olhar, pronto para enfrentar não apenas a ira da tribo, mas o abismo que engolia tudo ao seu redor. A fronteira naquela noite estava por um fio, e o fio estava prestes a se romper. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte áspero da fronteira, tingindo a vasta planície com tons dourados e alaranjados. O fogo das tochas cessara, e o silêncio da matinada fazia pesar cada respiração, cada batida dos corações exaustos. O guerreiro Apache permanecia imóvel, os trigêmeos finalmente calmos em seus braços,
embalados pela promessa do amanhecer. A ira da tribo, exausta e tomada pela aura silenciosa que se formara após a noite de tensão, recuava lentamente, a fúria domada não pela derrota, mas por uma compreensão silenciosa, plantada pelos olhos firmes do guerreiro e da viúva camponesa. O cerco, embora não rompido com sangue derramado, marcava o fim de um ciclo e o início de outro. Um pacto nascido do temor, mas sustentado pela esperança. O guerreiro voltou seu olhar para a viúva, cujos traços ainda carregavam as marcas de noites insones e decisões forçadas. Havia neles um entendimento inquebrável, uma união que surgia não da amizade, mas da obrigação sagrada de proteger o que estava por vir. Em seus olhos, ele via a mesma força ancestral que o empurrava a não desistir, a resistir contra uma ameaça além do conflito visível. Na escuridão que se dissipava, a ameaça espectral que chegara da noite anterior havia sumido, finalmente vencida ou afastada pela força conjunta da aliança improvável. As cicatrizes daquele encontro permaneceriam, mas não mais como feridas abertas, como lembranças gravadas na pedra do destino, para ensinar a todos que a verdadeira luta era pela vida, pelo legado. A viúva estendeu a mão, tocando suavemente o braço do guerreiro, um gesto simples, mas carregado de significado, o fim da inimizade, o começo de uma resistência conjunta que transcendia os antigos rancores. Os trigêmeos deram pequenos movimentos entrelaçados aos seus braços, símbolo precioso da continuidade e da renovação da tribo e daquela terra difícil. Eles não voltarão tão cedo, disse o guerreiro com a voz pausada, profunda como uma prece. Mas devemos estar prontos para o que vier, pois não lutamos só contra homens, mas contra sombras que insistem em não morrer. A viúva assentiu, seus olhos varreram o rancho, o solo seco, onde o sangue derramado havia sido poupado naquele momento crucial, e a terra cansada prometendo o recomeço. A fronteira, com seu peso de histórias e segredos, tinha fechado uma página. Um silêncio suave os envolveu, enquanto o vento matinal trazia o aroma fresco das primeiras flores do deserto, tímidas e resistentes. Ali, naquele instante, era possível sentir a vida persistindo, mesmo depois das tempestades. O guerreiro apertou os trigêmeos contra o peito, não mais apenas como protetor, mas como guardião de um futuro que agora, enfim, poderia florescer. A viúva subiu a pequena colina ao lado do rancho, olhando para o vazio onde antes o círculo de fogo se erguera, deixando para trás apenas cinzas apagadas. Um sorriso tranquilo, raro e verdadeiro, se formou em seus lábios. A ferro e fogo havia nascido algo inesperado. Uma aliança incandescente nascida da urgência, que rasgava as divisões do passado. Não estaremos sozinhos, murmurou ela, mais para o vento do que para o guerreiro. Conheço outros, entre aldeias e ranchos, que desejam esta terra viva, não arruinada por sangue e medo. O guerreiro deu um passo até seu lado, o olhar se enchendo de esperança com aquela notícia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se não mais um homem isolado contra o mundo, mas uma peça num todo maior. Que nossos filhos vejam um mundo melhor, respondeu, a voz embargada de emoção guardada, um que honra a terra e cada sombra que traz vida e memória. Enquanto o sol erguia-se com força, aquecendo a terra seca, o fogo da antiga ira se convertia em braças calmas, capazes de nutrir o solo. Os passos que antes eram de guerra e medo se transformavam em trilhas de futuro. Ao redor do rancho, moradores e guerreiros começavam a surgir lentamente. A notícia da trégua se espalhara.
A viúva e o guerreiro tornaram-se símbolos vivos da resistência que não se define apenas pela força brutal, mas pela coragem de romper antigos ciclos, pela capacidade de acolher o outro mesmo em meio a tempestades. E assim, com os trigêmeos embalados nos braços do guerreiro, sob o olhar atento da viúva, que agora era mais que uma protetora, um elo entre dois mundos se consolidou. A fronteira, marcada por sofrimento e história, nasceu novamente naquela luz tênue do amanhecer. Um lugar onde a esperança, teimosa como as flores do deserto, resistiria. O silêncio que havia, povoado à noite, se transformou numa promessa clara e imutável. Não mais escolhas entre matar ou morrer, mas entre lutar para viver e reconstruir. E enquanto o vento soprava leve, carregando memórias antigas e o sussurro dos ancestrais, o guerreiro Apache e a viúva camponesa sorriram, sabendo que seu maior triunfo não estava na derrota de um inimigo, mas na vitória sobre o medo, no cuidado com a vida que carregavam, no legado que deixariam. No eco distante das montanhas, o canto da tribo renascia, não mais como premonição de guerra, mas como hino de renascimento. A fronteira finalmente repousava, não em silêncio ou esquecimento, mas em paz plena, tecida para durar através das gerações. Ali, naquele solo árido banhado pelo sol nascido, a história terminava e começava. E era dessa vez, para sempre.